A Assembleia Legislativa aqui de São Paulo aprova um projeto com alterações nos valores das taxas judiciais no estado. A reportagem de Letícia Miyamoto. Aprovado por 51 votos a 28 na Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto de lei do Tribunal de Justiça para aumentar as taxas judiciárias enfrentou resistência de entidades de advogados. Em 2022, o tribunal arrecadou cerca de 1,5 bilhão com taxas processuais no estado, valor que representa quase 10% do orçamento atual. Mesmo assim, segundo o TJ, o aumento das cobranças é necessário para tornar o valor inferior à média nacional, mais condizente com o custo do serviço público prestado. O impacto nos custos dos processos judiciais, por outro lado, deve afetar diretamente no acesso à justiça. É o que avalia a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini. Os pequenos comerciantes, aquele comerciante ali que tem um quiosque, uma banquinha, essa pessoa que não tem a justiça gratuita não é concedida, por exemplo, para pequenas empresas, para pessoa jurídica, ela vai ter que pagar um custo altíssimo para entrar na justiça. E ninguém entra na justiça porque quer. A gente entra na justiça para conseguir um direito que a gente tem e não está conseguindo resolver de outro jeito. As taxas previstas em uma lei de 2003 são cobradas de quem apresenta um processo na justiça e são aplicadas em diferentes etapas do processo judicial. A proposta prevê um aumento na taxa inicial de 1% no valor da causa para 1,5%, ou seja, um acréscimo de 50%. Outros valores também devem ser elevados. Serviços que antes eram gratuitos, como intimações e envio eletrônico de citação, passam a ser cobrados. Ainda segundo Vanzolini, a medida deve prejudicar principalmente a classe média da população. É que existe uma grande parte da população que tem acesso à justiça gratuita, mas esses são realmente os mais pobres. A classe média, aquelas pessoas que ganham aí por volta de 4 mil, 5 mil reais, essas pessoas não têm acesso à justiça gratuita e para elas vai ficar muito pesado. Para ter uma ideia, um agravo, que é um recurso que a gente usa muito dentro do processo, o agravo vai subir 50%. Ele hoje é R$500, ele vai passar a ser R$750. Então imagine que uma pessoa que tem que entrar com 2, 3 agravos no processo, consumiu todo o orçamento dela. O texto segue para a sanção do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, e seguimos falando sobre esse assunto, agora com o advogado Maurício Felberg, para entender os impactos do projeto para a população. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês novamente para tratar desse assunto, de todos os outros que forem necessários. Pois é, nós mostramos uma reportagem agora, doutora, a respeito dessa aprovação pela Alesp, desse projeto que em breve será uma lei, assim que for sancionado, que trata sobre essa atualização das taxas judiciárias aqui no estado de São Paulo. A OAB fez uma campanha muito forte, a OAB aqui do estado, contra isso. Mostramos algumas declarações da própria presidente da entidade agora nessa reportagem e ela trouxe um pouquinho dos impactos para a população desses reajustes. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso para a gente. O que podemos esperar? Muito bem, Lívia. Não apenas a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de São Paulo, liderada pela presidente Patrícia Vanzolini, mas outras entidades de classe representativas da advocacia, como a Associação dos Advogados de São Paulo, o SESC Centenário e ASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, todas elas se mobilizaram contra este projeto de lei, porque era um projeto de lei que a advocacia entendia e ainda entende que ele tem um viés político, que ele tem deficiências na sua concepção jurídica e que, o pior de tudo, ele afasta o cidadão da justiça, com isso ferindo o princípio constitucional maior, que é o do livre acesso à justiça, porque a justiça é um serviço essencial. Apesar de todo esse esforço, de toda essa mobilização das entidades de classe, se não fosse essa mobilização, esse projeto de lei estaria aprovado já há cerca de 2 anos atrás, ainda assim, por uma vitória de 51 votos favoráveis e 28 votos contra. Infelizmente, a Alesp ontem aprovou a lei, que vai agora para a promulgação do governador, o que a advocacia muito lamenta, porque certamente esse encarecimento, além das questões constitucionais e dos defeitos que possa ter o projeto de lei,
ele afasta o cidadão da justiça. Doutor, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: a Alesp pode propor uma matéria como essa, ou seja, os valores no Brasil inteiro não têm que ser unificados? E, claro, é muito comum também a Assembleia ou qualquer outro legislativo aprovar uma matéria e o governador não sanciona. Isso não vai para frente. Isso pode acontecer aqui em São Paulo? Tiago, vamos então por partes. A primeira parte da sua pergunta, a gente está falando aqui, a Alesp está tratando da justiça estadual, que trata das causas cíveis, das causas de família, dos processos, todos os processos de natureza civil estadual. Portanto, não há uma uniformização nacional, essa uniformização há na Justiça Federal. Em sede estadual, não é a Alesp que propôs, quem pediu, e isso há entendimento do Supremo de que isso é lícito, foi o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, com relação à legitimidade para propor, ela é mesmo do tribunal, essa parte foi correta. O que a advocacia contesta é a pertinência, a parte material, é que houve um aumento excessivo, aumento de pelo menos 50%, além de outras taxas que foram criadas, e isso vai dificultar muito o acesso. Com relação à sua segunda pergunta, qual foi mesmo a segunda pergunta, Tiago? Me lembra, por favor. Não, em relação se os valores podem ser ajustados, né, Sim, estadualmente, mas também o governador pode sancionar ou vetar. Sim, sem dúvida, é uma prerrogativa do governo, mas pelo que nós temos acompanhado e pelo que nós soubemos, essa iniciativa, embora seja do Tribunal de Justiça do ano 2021, ela tem todo o apoio do governador do estado, do Dr. Tarcísio, que inclusive, ao que nós soubemos, ele mobilizou a situação para que o projeto de lei fosse aprovado. Então, não podemos contar com a hipótese do governador não promulgar. A tendência é que ele promulgue, porque isso vai atender aos interesses do Executivo Estadual. Portanto, uma decisão política, como eu coloquei anteriormente. Perfeito. Pois bem. Acabamos de conversar com o advogado Maurício Felberg para falar justamente sobre a aprovação pela Alesp da proposta que reajusta as taxas judiciárias no âmbito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Queria te agradecer mais uma vez a entrevista, doutor. Bem-vindo sempre. Obrigado, é um prazer sempre falar com a Jovem Pan, essa casa do jornalismo, da pluralidade. Quero também informar os ouvintes telespectadores que essa medida, a previsão é que ela entre em vigor apenas no próximo ano, a partir de 2024, e que a advocacia vai permanecer atenta, cobrando do Poder Judiciário toda a qualidade de serviço que deve ocorrer em decorrência desse incremento da receita. Que os fóruns funcionem até às 19 horas, que os magistrados estejam presentes para atender a advocacia vai permanecer muito atenta na cobrança da contrapartida, que é o serviço de qualidade para a população de São Paulo. Perfeito. Obrigada, doutor. Agora são